Olá amigos da Voz da América, bom dia, boa tarde ou boa noite, neste momento em que acompanha a partir de agora o Washington Fora de Horas da Voz da América, de segunda a sexta, neste mesmo horário, sempre através do Facebook, VOA Português. Hoje, feliz dia da Dipanda a todos angolanos, dia da independência de Angola, 46º aniversário da independência nacional. Este vai ser um tema marcante da nossa emissão de rádio logo mais, a partir das 18 horas de Angola, 19 de Moçambique, 17 na Guiné-Bissau e Cabo Verde, e São Tomé e Príncipe, 16 horas de Cabo Verde, e também nesta emissão do Washington Fora de Horas vamos trazer várias opiniões dos líderes angolanos também, que dizem alguns ativistas. Nesta emissão também vamos falar sobre a decisão do militante do MPLA, António Venâncio, que pretendia candidatar-se à liderança do MPLA, não conseguiu as assinaturas, diz que vai tentar impugnar o Congresso. Em Moçambique temos a primeira-ministra do interior no momento em que há um aumento da criminalidade no país, enquanto o Ministério da Defesa volta a ser liderado por um militar, depois de mais de 15 anos sem ter um militar à frente daquele ministério. Também falaremos ainda sobre reações à decisão ontem do Tribunal da África do Sul de extraditar para os Estados Unidos Manuel Chang, o antigo ministro das Finanças de Moçambique, e não para Maputo. Na Guiné-Bissau, o Parlamento está a ouvir membros do governo sobre a origem de um avião classificado agora de misterioso, que está desde o dia 29 de outubro na placa de Bissau. Vamos desenvolver essas notícias e outras, como também uma notícia que está a marcar a atualidade mundial hoje, a morte do presidente sul-africano Frederick de Klerk, ele que foi o último presidente branco e que desmantelou o apartheid e também decidiu pela libertação de Nelson Mandela. Ambos receberam o Prémio Nobel da Paz em 1993. Também falaremos sobre relações entre Estados Unidos e a França, com a vice-presidenta Kamala Harris em Paris, e também uma bomba nos Camarões que feriu universitários. São algumas notícias que vamos envolver nesta emissão do Washington Fora de Horas, onde aguardo sempre os seus comentários. Deixe aqui os seus comentários, sabe que pode dar bom dia, boa tarde, boa noite, agradecemos muito, mas não lemos todas as mensagens, caso contrário não poderíamos fazer, porque passaríamos o programa todo a ler as mensagens, mas sim lemos os comentários e as notícias que vão colocando aí, se quiserem, dos seus países, das suas cidades. Já agora vou colocar duas questões que gostaria que se pronunciassem durante o programa. Para os angolanos, os sonhos, as aspirações dos combatentes estão a ser realizados em Angola 46 anos depois? Fica a pergunta. Para os moçambicanos, uma pergunta: qual é a sua reação à decisão do Tribunal Sul-Africano de extraditar para os Estados Unidos e não para Moçambique o antigo ministro das Finanças, considerado importante elemento do escândalo de dívidas ocultas que privou o Estado moçambicano de 2,2 mil milhões de dólares? Duas perguntas que todos podem responder, mas dirigi a duas audiências por serem dois temas fortes. Lembrando que logo mais temos a nossa emissão de rádio, em ondas curtas, onda média, mas também, se vivem na Guiné-Bissau, em Moçambique e em Cabo Verde, pode sintonizar-nos em FM, nas rádios parceiras, mais de 15 parceiras que nos retransmitem nesses três países, e em São Tomé e Príncipe tem localmente o nosso retransmissor. Também, em qualquer lugar do mundo, pode acompanhar através da nossa página voaportugues.com. Também estamos nas redes sociais. Assim como nos acompanha pelo Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português, pode entrar e ver textos, reportagens, fotos, muitos vídeos durante 24 sobre 24 horas. Vamos então falar do dia da Dipanda em Angola. Assinala-se hoje o 46º aniversário, e numa reportagem com políticos e ativistas da oposição e também do poder, perguntamos sobre se os sonhos dos combatentes estão a ser realizados. Tanto ativistas como políticos da oposição dizem que não. Os sonhos, aspirações e desejos dos combatentes para a independência não foram realizados. O MPLA fala em concretização paulatina dos sonhos. Rafael de Moraes, conhecido ativista e coordenador da organização não-governamental SOS Habitat, diz haver um arrependimento total, não só dos antigos combatentes para a independência, como de todo o povo. A mesma opinião tem o ativista Nuno Álvaro Dalla, quem diz ter Angola perdido o colono, mas estar a cumprir a profecia da existência de um novo colonizador.
Há uma frustração nos residentes, diz Dalla. Por seu lado, o deputado pela Casa CE, Makuta Nkondo, afirma não estarem concretizadas as aspirações dos combatentes pela independência de Angola. Muito pelo contrário, esses sonhos transformaram-se num pesadelo, afirmou Nkondo. Oposição contrária tem Domingos Betico, membro do Comitê Central do MPLA, que entende que os sonhos, aspirações e desejos dos combatentes pela independência vêm sendo concretizados paulatinamente. Esta reportagem está na nossa página. Pode ir lá e lê-la na íntegra, o que pensam as pessoas sobre os 46 anos da independência. Hoje, na sua mensagem à nação, o presidente angolano considerou que a guerra prolongada após a independência adiou o país, afirmando que os desafios de manter as conquistas da paz e de construir a unidade nacional e edificar uma nação reconciliada são prementes. João Lourenço, na sua mensagem à nação, refere que a ocupação colonial foi o primeiro grande teste à capacidade de resistência dos angolanos, mas o sonho concretizado na independência era, entretanto, um meio para que o fim último de construir uma sociedade próspera fosse alcançado. Infelizmente, a alegria aclamada pela independência nacional foi adiada logo após o seu início. É bom dizer que havia 3 movimentos de libertação em Angola e todos declararam a independência de Angola, enquanto Agostinho Neto, que veio a ser o primeiro presidente de Angola, fazia essa declaração em Luanda. Holden Roberto, líder da FNLA, proclamou a independência da que chamou República Popular e Democrática de Angola no Ambriz, enquanto Jonas Savimbi também declarou a independência de Angola com UNITA na então Nova Lisboa, atual Huambo. Ainda hoje, nas mensagens do presidente, ele citou série de conquistas alcançadas, falou de aumentamos a oferta de habitação, reduzimos a taxa de analfabetismo, aumentamos o número de carteiras em todos os níveis de ensino, incrementou-se consideravelmente o número de camas hospitalares. São destaques do discurso de João Lourenço. Entretanto, ele disse que a necessidade de se continuar a investir na moralização da sociedade e da construção de uma nação cujos pilares fundacionais sejam os valores morais, são desafios da atualidade a serem vencidos. Posicionamento do presidente João Lourenço na sua mensagem aos angolanos no dia da Dipanda, hoje 11 de novembro. Por seu lado, ontem o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, disse que nenhum partido concorrente pode imiscuir-se no foro privado, independência e autonomia de outros e que é muito precisa, muita inteligência para ultrapassar os atuais desafios. A posição foi expressa por Samakuva numa comunicação alusiva ao 11 de novembro. Ele frisou que Angola é um Estado democrático de direito, por isso nenhum partido concorrente pode imiscuir-se no fórum privado da independência e da autonomia. Ele referia-se, claro, à impugnação do Congresso da UNITA de 2019, a anulação, aliás, desse Congresso pelo Tribunal Constitucional. Ele disse que é preciso muita inteligência, serenidade e unidade. Estou a citar: não podemos vencer esse desafio com arruaças, insultos e ânimos exaltados, muito menos com visão curta, com mensagens agressivas nas redes sociais, culpando-nos uns aos outros. Ele disse que na UNITA não há savimbistas, nem samacuvistas, nem adalbertistas, referindo-se ao primeiro líder do MPLA, ao segundo ele e Adalberto Costa Júnior, que foi o líder por 2 anos, até o Congresso dele o Congresso de 2019 ter sido anulado no passado mês de outubro. Ele diz a cidadãos que se respeitam uns aos outros, que têm opiniões diferentes. Ele apelou aos militantes da UNITA para que não respondam a provocações, mantenham o respeito, a unidade e a coesão interna do partido. Discurso do presidente da UNITA. Na nossa emissão de rádio, a partir das 18 horas de Angola, vamos ter o discurso de João Lourenço, o discurso também de Isaías Samakuva, bem como reações dos partidos políticos no IGE em torno do Dia da Independência, e também teremos a reportagem que eu dei alguns traços sobre as aspirações dos combatentes, o que dizem ativistas e políticos da oposição em relação a esses sonhos foram alcançados ou não. Continuamos em Angola. O militante do MPLA, António Francisco Venâncio, que lançou uma pré-candidatura, mas não conseguiu apresentar uma candidatura formal à liderança do MPD, fez saber que vai recorrer à Comissão de Disciplina e Auditoria do seu partido do indeferimento da sua reclamação e do pedido de extensão do processo de candidatura à presidência partidária. Contactado pela Voz da América, Venâncio mostra-se, entretanto, otimista quanto à reversão do processo, o que já foi considerado que não vai acontecer,
pelo responsável do Congresso do MPLA, já que não foi apresentada nenhuma candidatura. A questão é verdade, não foi apresentada a candidatura, portanto não há como recorrer a um facto que não existe. Ele não conseguiu apresentar as suas candidaturas, 2.000 assinaturas, e vai recorrer agora para ver se a Comissão de Disciplina e Auditoria do partido poderá reagir, o que já foi descartado pelo próprio MPLA. Dizer do lado da UNITA, ontem Adalberto Costa Júnior apresentou a sua candidatura à liderança do partido no congresso que se realiza de 2 a 4 de dezembro. O prazo para a apresentação das candidaturas termina hoje, portanto à meia-noite, e não há indicação de que haverá outra candidatura, o que quer dizer que Adalberto Costa Júnior pode ser o único candidato à liderança da UNITA no congresso de dezembro, o que desde já indica que ele será praticamente eleito no próximo congresso, já que até agora não há um outro candidato. Entretanto, o presidente da UNITA, por força do acordo 1700 do Tribunal Constitucional, ontem ele fez a declaração que nós ele disse que o Tribunal Constitucional já respondeu à carta em que Samacuva pediu a declaração do acórdão que destituiu Adalberto Costa Júnior. O Tribunal respondeu horas depois de Costa Júnior ter apresentado a sua candidatura. A informação foi tornada pública pelo próprio Isaías Samacuva, que disse: recebi a resposta do Tribunal no momento em que chegava aqui, e convocou a imprensa para firmar uma declaração pública sobre o Dia da Independência Nacional, que se comemora hoje, a declaração que acabei de ler. Portanto, mas ele não referiu mais o teor do que lhe disse o Tribunal Constitucional. Vamos agora aqui ao nosso Facebook, vamos ver o que os nossos internautas estão a dizer. Muita gente a cumprimentar, estou a ver muita gente a saudar Angola pelo seu 46º aniversário, que se assinala hoje, mas como sempre sabe, nós demos os comentários, porque caso contrário não teremos tempo para ler todas as saudações dos nossos muitos internautas que estão a acompanhar neste momento. O Fina Futo diz: dia 11 é para o povo angolano poder refletir que estamos a passar atualmente. Angola está de parabéns por comemorar mais um ano, os combatentes continuam a sofrer e estão esquecidos, escreve o Fina Futi. Deixa-me ver se temos mais comentários. Muita gente a acompanhar, desde já muito obrigado, de vários lugares. Deixa-me ver. Domingos Atalaia Katsabi diz: o MPLA nunca nos deu a tal DIPAND ou independência. O tal João Lourenço, ontem no discurso que preferiu, voltou a culpar a guerra como sendo o motivo de atraso do desenvolvimento, esqueceu-se dos marimbondos do MPLA que dilapidaram o erário público. Deixa-me ver mais comentários do ambos. Está Rafael Sachova, Xiciota, diz: boa tarde, parabéns pela independência, mas infelizmente ainda os antigos combatentes continuam deixados à sua sorte, sem benefícios adequados pelo que lutaram para a libertação do país, infelizmente. A pergunta que eu coloquei no início é se os sonhos dos combatentes estão a ser realizados. Não é pergunta sobre como estão os combatentes, mas se os sonhos que eles tiveram quando foram à luta estão a ser realizados em Angola. Na reportagem que apresentei no início, que está na nossa página, ativistas e polícias da oposição dizem que não foram concretizados. Membro do Comitê Central do MPLA diz que estão sendo concretizados paulatinamente. Esta é uma pergunta que eu deixei lá, pode responder. Também, no caso de moçambicanos, se quiserem responder, ontem o Tribunal Sul-Africano ordenou a extradição do antigo Ministro das Finanças, pivô do escândalo das dívidas ocultas, para os Estados Unidos e não para Moçambique. Qual é a sua reação sobre isso? Deixe-me ver quem mais temos aqui. Muita gente a cumprimentar, mas não temos mais comentários. Muito obrigado pela sua companhia. Avançamos porque o tempo avança. No entanto, antes de ir, quero lhe relembrar que amanhã temos Saúde em Foco. Vamos, mais à frente vou relembrar o tema. E o que está trending na nossa página, Manuel Chang será extraditado para os Estados Unidos.
É o tema que está trend na nossa página e exatamente sobre isso eu estava a colocar uma pergunta e a pergunta que está na rubrica a sua opinião. Concorda com a decisão do Tribunal Sul-Africano? Dê a sua razão. Alfa Fulano diz concorda com a decisão, sim, porque nos Estados Unidos ele irá responder o processo, enquanto em Moçambique seria um cidadão simples. David Parente escreve, ele e todos os outros ministros que lhe fizeram parte do governo autor dessas vigarices devem ser condenados e julgados pelos crimes cometidos. Avançamos com mais notícias. Em Moçambique, vamos com algumas reações em relação à decisão do tribunal ontem de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos. Ainda há recursos, estamos a acompanhar este caso para ver quais são os recursos que podem existir ainda neste caso. O jornalista e analista político Fernando Lima considera que a decisão não foi surpreendente, porque havia duas opções, enquanto o Adriano Novunga, líder do Fórum para a Monitoria do Orçamento, que contestou a decisão de enviar Chang para Moçambique, disse que foi feita a justiça aos moçambicanos, os principais prejudicados pelas dívidas ocultas. Quem ficou surpreendido com a decisão do Tribunal Sul-Africano foi Décio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária, porque era pouco expectável, tendo em conta, sobretudo, o facto de já estar em curso o julgamento do caso das dívidas ocultas. Esta reportagem vamos ter na nossa página. Entretanto, vamos ver também como é que o caso está a avançar aqui, vai avançar aqui nos Estados Unidos, e é um assunto que a Voz da América com certeza vai estar a acompanhar. Ainda em Moçambique, o presidente nomeou hoje o Major-General Cristóvão Chuma, ministro da Defesa, em substituição de Jaime Neto. Depois de vários anos, um general volta a dirigir o Ministério, no momento em que as Forças de Segurança, do qual ele era o chefe, encontram-se envolvidas no combate aos insurgentes em Cabo Delgado, com apoio de forças da SADC e também do Ruanda. O presidente moçambicano também nomeou a primeira-ministra do interior, Arsénia Felicidade Félix Massinga, que substitui Amad Miquidad, ele que foi exonerado há 2 dias, assim como Jaime Neto, ministro da Defesa, foi exonerado ontem. Constantino Alberto Bacela foi nomeado para ministro na presidência para assuntos da Casa Civil, em substituição da Arsénia Massinga. Portanto, mudanças aí no setor de defesa e do interior em Moçambique. Este assunto também vamos desenvolver na nossa emissão de rádio e já está na nossa página. Avançamos para a Guiné-Bissau, onde o Parlamento, particularmente a Comissão Especializada, convocou o Ministro do Interior, Boche Kandé, e o de Transportes e Comunicações, Augusto Gomes, assim como a diretora da Polícia Judiciária, Teresa da Silva, para pronunciar sobre a situação do avião que se encontra detido no aeroporto de Bissau desde o dia 29 de outubro. Trata-se de um aparelho cujo proprietário não foi declarado, nem a tripulação é conhecida, o que obrigou a autoridade da aviação civil a anunciar a interdição da sua descolagem. Esta semana, na sua declaração durante a sessão parlamentar, citando o presidente do Conselho de Administração da Aviação Civil, Karamo Camará, o presidente da Comissão Especializada do Parlamento, José Carlos Macedo, revelou que um dos diretores do gabinete do Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, foi quem deslocou-se ao aeroporto para avisar sobre a vinda do aparelho a Bissau. Não temos mais informações, o aparelho veio da Gâmbia, é um Airbus 340, um aparelho de grande porte. Até agora desconhece de quem é o aparelho e também quem era a tripulação. Portanto, um assunto que vamos desenvolver também na nossa emissão de rádio e estamos a acompanhar este caso desde Bissau com o nosso correspondente Lassana a seguir as discussões. Estou a ver se temos alguma atualização neste momento. Não temos atualização neste momento sobre este caso, portanto, na nossa emissão de rádio sim vamos ter essa informação. Regresso aqui aos nossos internautas que estão a acompanhar. Muito obrigado por estar a acompanhar o Washington Fora de Horas. Ver se temos mais comentários. Não temos. Temos muita gente a seguir, muita gente a cumprimentar, mas não temos neste momento mais comentários. Nós priorizamos comentários, caso contrário, não teremos tempo para ler todas as saudações que estão aí na nossa página. Avançamos com uma notícia também que está a marcar a atualidade mundial. Faleceu o antigo presidente sul-africano Frederick William de Klerk, aos 85 anos de idade. A Fundação
de Klerk disse em comunicado que o presidente que desmantelou o regime do apartheid morreu na cidade do Cabo, em sua casa, em Fresney, no início desta manhã, após uma luta contra o câncer de mesotelioma. A nota acrescentou que ele deixou a esposa Elita, seus filhos Ian e Susan, bem como vários netos. De Klerk garantiu o seu lugar na história quando, a 2 de fevereiro de 1990, anunciou a libertação de Nelson Mandela e suspendeu a proibição de movimentos de libertação negros, declarando na prática a morte do governo do apartheid. Ele mesmo disse: espero que a história reconheça que eu, junto com todos aqueles que me apoiaram, mostramos coragem, integridade e honestidade no momento da verdade da nossa história, que tomamos o caminho certo, disse. Ele e Mandela dividiram o Prémio Nobel da Paz em 1993. Frederic de Klerk nasceu em Joanesburgo, 18 de março de 1936. O pai dele, Jan de Klerk, foi ministro do governo do Partido Nacional, que instituiu o apartheid, e o tio, J.G. Stridham, foi um primeiro-ministro conhecido por privar pessoas da raça mista do direito de voto. Em 1972 entrou para o Parlamento, ascendeu na hierarquia do Partido Nacional, até assumir a liderança em fevereiro de 1989. 6 meses depois, o então presidente P.W. Botha foi forçado a renunciar. De Klerk tornou-se chefe de Estado e um ano depois então anunciou praticamente o fim do apartheid. Depois o resto é história. Temos essa reportagem, também notícia sobre a morte dele na nossa página. Pode ler mais detalhes sobre Frederic de Klerk. Hoje é quinta-feira, amanhã é dia de Saúde em Foco. No Saúde em Foco, amanhã, o tema vai ser a saúde tradicional e sua relação com a medicina convencional. Para participar no programa, se quiser, pode desde já hoje inscrever-se. Basta colocar o seu nome, a cidade, a província e o país, onde está no nosso WhatsApp. Mais 202-251-9466 e deixar o seu nome, quer participar, e amanhã no programa a nossa produção liga e participa. Entretanto, se quiser desde já colocar uma pergunta, seja em texto, seja em áudio, seja em vídeo, pode usar o mesmo no WhatsApp. Mais 202-251-9466 e amanhã a sua pergunta será colocada ao participante, ao nosso convidado no programa Saúde em Foco, nesta sexta-feira, como sabe, aqui na Voz da América, cada sexta-feira começa às 15h30 de Cabo Verde, 16h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17h30 de Angola, 18h30 de Moçambique. A nossa convidada é Milagrosa Manjana, ela é médica tradicional, vai estar aqui no programa amanhã, portanto pode participar e colocar perguntas sobre a relação entre a medicina tradicional e a medicina convencional. Milagrosa Manjana é a nossa convidada amanhã aqui no Saúde em Foco. E vamos ver mais alguma coisinha que está trending por aí. Deixa-me ver o que é que a Mayra me mandou aqui. O que está trending por aí, já tinha dito que na nossa página o caso de Chang. Mas também hoje, se é dia do feriado, aqui é feriado nos Estados Unidos, hoje é feriado, mas a Voz da América trabalha sempre, assinala-se o Dia dos Veteranos, que homenageia todos os que serviram nas Forças Armadas dos Estados Unidos. O feriado federal é celebrado no dia em que a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, também celebra-se o dia do armistício na França. Aliás, o presidente francês esteve lá a colocar umas flores para marcar esse dia, e também na presença da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, que desde ontem iniciou uma visita de 4 dias a Paris. O evento marcou o acordo de 1918 entre as potências aliadas e a Alemanha para pôr fim à Primeira Guerra Mundial. Também é uma oportunidade para homenagear os soldados franceses e americanos que morreram no conflito. Harris está de visita à França como parte de um esforço para melhorar as relações entre os dois aliados de longa data. Mais notícias nos Camarões: uma bomba caseira tirada para o telhado de uma sala de conferências feriu 11 estudantes numa universidade, segundo o vice-chanceler, numa região anglófona dos Camarões que vive um sangrento conflito separatista. Buea é a capital da região predominantemente anglófona e onde tem havido muita violência, mas até agora não temos informações sobre a origem desse ataque.
Entretanto, o Benin recebeu finalmente ontem cerca de 30 tesouros reais saqueados durante o domínio colonial francês há mais de 130 anos. Os artefactos, alguns considerados sagrados no Benin, chegaram à capital económica Cotonou e foram levados para o Palácio Presidencial. 2 dias antes, na segunda-feira, tinham sido entregues pelo governo francês. A Grã-Bretanha, Bélgica, Holanda e Alemanha também receberam pedidos de países africanos para devolverem os tesouros retirados durante o período colonial, mas até agora apenas a França tem estado a devolver esses tesouros. Também alguns historiadores, os países africanos de língua portuguesa, têm pedido que aconteça o mesmo por parte de Portugal, já que há muitos tesouros que foram levados para aquele país das colónias, das então colónias portuguesas. Vendo se temos mais alguma notícia de última hora, nós temos a informação de que as forças da SADC, a missão SAMIN, da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, anunciou hoje a distribuição de 3 bases insurgentes em Macomia e o resgate de 13 pessoas que terão sido raptadas por rebeldes. Das pessoas resgatadas durante a operação, 8 são mulheres e 5 são crianças. Na mesma ocasião, segundo o documento, as forças da SADC apreenderam uma quantidade de armamento não especificada, entre lançadores, morteiros, metralhadores e rifles. Cabo Delgado, província rica em gás natural, está a ser aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados. Vamos ter uma entrevista com o investigador moçambicano do Observador do Mundo Rural, João Feijó, que saiu ontem no nosso programa Agenda Africana. Hoje vamos ter a nossa página nessa entrevista. Ele analisa em profundidade, durante cerca de 20 minutos, a situação em Cabo Delgado e o que pode acontecer no futuro. Regresso aqui aos nossos internautas para ver se temos comentários, alguma pergunta, alguma resposta às perguntas que nós colocamos. Deixe-me ver, muita gente a saudar, mas não temos ninguém a deixar comentários. Muito obrigado pelas suas saudações. Aqui nós continuamos no Washington Fora de Horas, lembrando que amanhã temos o Saúde em Foco, portanto o tema vai ser a relação entre medicina tradicional e a medicina convencional, portanto aguardamos a sua presença amanhã no Saúde em Foco. Hoje vamos ter a nossa emissão de rádio a partir das 19 horas de Moçambique, 18 de Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas de Cabo Verde. Vamos falar sobre a independência, o dia de Ipanda em Angola, temos o discurso do presidente, o discurso do líder da UNITA, temos reportagem com ativistas e políticos da oposição que dizem que os sonhos dos combatentes não estão a ser realizados. Também falaremos sobre a ideia de impugnar o Congresso do MPLA pelo deputado António Venâncio, que não conseguiu apresentar uma candidatura à liderança do partido. Também vamos falar de Moçambique, reações ainda à prisão ou à decisão do Tribunal Superior de Gauteng de extraditar para os Estados Unidos o antigo Ministro das Finanças Manuel Changa. Também falaremos sobre as nomeações do Ministro da Defesa e da Ministra do Interior. Vamos ter reações a partir de Maputo. Também falaremos sobre a investigação em torno do avião misterioso na Guiné-Bissau. E vamos ter mais notícias aqui. Também falaremos sobre a morte de Frederick de Klerk, o último presidente branco da África do Sul, que desmantelou o apartheid e que libertou Nelson Mandela. Ele foi Prémio Nobel da Paz, juntamente com o líder histórico da luta contra o racismo e o apartheid na África do Sul. Também falaremos da presença da vice-presidente Kamala Harris em Paris. Muito mais. Lembrando que, além do nosso programa de rádio, que pode ser acompanhado em ondas curtas, onda média, também em Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau, através de rádios parceiras, e em São Tomé e Príncipe, com o nosso transmissor local, e na nossa página, em todo o mundo, voaportugues.com, estamos 24/24 na nossa página, também nas redes sociais, com VOA Português. Feliz quinta-feira a todos, continuem com a Voz da América. Obrigado por terem acompanhado o Washington Fora de Horas. Amanhã, encontro marcado neste mesmo horário, estará aqui o João Santa Rita. Feliz dia a todos.